Seja muito bem-vindo ao canal Bíblia em Foco 66. Inscreva-se, deixe seu joinha, comente, compartilhe e ative as notificações. Hoje são dia 28 de abril, leitura da Bíblia, Juízes capítulo 8, versículo 22 ao capítulo 9, versículo 21. Evangelho segundo Lucas, capítulo 23, versículos 44 ao capítulo 24, versículo 1 ao 12. Livro dos Salmos, Salmos, capítulo 99. Provérbios, capítulo 14, versículo 9 e 10. Juízes, capítulo 8, versículo 22. Gideão recusa governar, fez uma estola sacerdotal e morre. Então os homens de Israel disseram a Gideão: domina sobre nós, tanto tu como o teu filho e o filho de teu filho, porque nos livraste do poder dos midianitas. Porém Gideão lhes disse: não dominarei sobre vós, nem tampouco meu filho dominará sobre vós. O Senhor vos dominará. Disse-lhe mais Gideão: um pedido vos farei. Dai-me vós cada um as argolas do seu despojo, porque tinham argola de ouro, pois eram ismaelitas. Disseram eles: de bom grado as daremos. E estenderam uma capa, e cada um deles deitou ali uma argola do seu despojo. O peso das argolas de ouro que pediu foram 1.700 ciclos de ouro, afora os ornamentos em forma de meia-lua, as arrecadas e as vestes de púrpura que traziam os reis dos midianitas, afora os ornamentos que os camelos traziam ao pescoço. Desse peso fez Gideão uma estola sacerdotal e a pôs na sua cidade, em Ofra, e todo Israel se prostituiu ali após ela. A estola veio a ser um laço a Gideão e a sua casa. Assim foram abatidos os midianitas diante dos filhos de Israel, nunca mais levantaram a cabeça, e ficou a terra em paz durante 40 anos, nos dias de Gideão. Retirou-se Jerubaal, o filho de Joás, e habitou em sua casa. Teve Gideão 70 filhos, todos provindos dele, porque tinha muitas mulheres. A sua concubina, que estava em Siquém, lhe deu também à luz um filho, e lhe pôs por nome Abimeleque. Faleceu Gideão, filho de Joás, em boa velhice, e foi sepultado no sepulcro de Joás, seu pai, em Ofra dos Abiezeritas. Morto Gideão, tornaram a prostituir-se os filhos de Israel após os Baalins e puseram Baal Berite por Deus. Os filhos de Israel não se lembraram do Senhor seu Deus, que os livrara do poder de todos os seus inimigos ao redor. Nem usaram de benevolência com a casa de Jeroboal, a saber Gideão, segundo todo o bem que ele fizera a Israel. Juízes capítulo 9. Abimeleque mata seus irmãos e se declara rei. Abimeleque, filho de Jerubaal, foi-se a Siquém, aos mais de sua mãe, aos irmãos de sua mãe, e falou-lhes a toda a geração da casa de seu pai, de sua mãe, dizendo: falai, peço-vos aos ouvidos de todos os cidadãos de Siquém, que vos parece melhor que 70 homens, todos os filhos de Jerubaal, dominem sobre vós, ou que apenas um domine sobre vós. Lembrai-vos também de que sou osso vosso e carne vossa. Então os irmãos de sua mãe falaram a todos os cidadãos de Siquém todas aquelas palavras, e o coração deles se inclinou a seguir Abimeleque, porque disseram: é nosso irmão. E deram-lhe 70 peças de prata da casa de Baal Berite, com as quais alugou Abimeleque uns homens levianos e atrevidos, que o seguiram. Foi à casa de seu pai, em Ofra,
E matou seus irmãos, os filhos de Jerubbaal, 70 homens, sob uma pedra. Porém Jotão, filho menor de Jerubbaal, ficou, porque se esconderam. Então se juntaram todos os cidadãos de Siquém e toda Bet-Milo, e foram e proclamaram Abimeleque rei, junto ao carvalho memorial que está perto de Siquém, o apólogo de Jotão. Avisado disto, Jotão foi e pôs-se no cimo do monte Gerezim, em alta voz clamou e disse-lhes: Ouvi-me, cidadãos de Siquém, e Deus os ouvirá a vós outros. Fora certa vez as árvores ungir para si um rei, e disseram à oliveira: Reina sobre nós. Porém a oliveira lhes respondeu: Deixaria eu o meu óleo que Deus e os homens em mim prezam, e iriam pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à figueira: Vem tu, reina sobre nós. Porém a figueira lhes respondeu: Deixaria eu a minha doçura, o meu bom fruto, e iria pairar sobre as árvores? Então disseram as árvores à videira: Vem tu, reina sobre nós. Porém a videira lhe respondeu: Deixaria eu o meu vinho, que agrada a Deus e aos homens, e iria pairar sobre as árvores? Então todas as árvores disseram ao espinheiro: Vem tu e reina sobre nós. Respondeu o espinheiro às árvores: Se deveras me ungir rei sobre vós, vinde, refugiai-vos debaixo de minha sombra. Mas, se não, saia do espinheiro fogo que consuma os cedros do Líbano. Agora, pois, se deveras e sinceramente procedestes, proclamando o rei Abimeleque, e se bem vos portaste para com Jerubbaal e para com a sua casa, e se com ele agiste segundo o merecimento de seus feitos, porque meu pai pelejou por vós, e arriscando a vida, vos livrou das mãos dos midianitas. Porém vós hoje vos levantaste contra a casa de meu pai, e mataste seus filhos, 70 homens sobre uma pedra. E Abimeleque, filho de sua serva, fizeste reinar sobre os cidadãos de Siquém, porque é vosso irmão. Se deveras sinceramente procedeste hoje com Jerubbaal e com a sua casa, alegrai-vos com Abimeleque, e também ele se alegre convosco. Mas se não, saia de Abimeleque fogo, e consuma os cidadãos de Siquém, e Bet-Milo, e saia fogo dos cidadãos de Siquém e de Bet-Milo, que consuma Abimeleque. Fugiu logo Jotão, e foi-se para Bé, e ali habitou por temer seu irmão Abimeleque. Evangelho segundo Lucas, capítulo 23, versículos 44 até o capítulo 24, versículo 1 ao 12. A morte de Jesus. Já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Vendo o centurião o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: Verdadeiramente este homem era justo. E todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres que o tinham seguido desde a Galiléia permaneceram a contemplar de longe estas coisas. O sepultamento de Jesus. E eis que certo homem chamado José, membro do Sinédrio, homem bom e justo, que não tinha concordado com o desígnio e ação dos outros, natural de Arimateia, a cidade dos judeus, e que esperava o reino de Deus, tendo procurado Pilatos, pediu-lhe o corpo de Jesus, e tirando do madeiro, envolveu num lenço de linho, e o depositou no túmulo aberto em rocha, onde ainda ninguém havia sido sepultado. Ora, era o dia da preparação e começava o sábado. As mulheres que tinham vindo da Galiléia, com Jesus seguindo, viram o túmulo, e como o corpo fora ali depositado.
Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos. E no sábado descansaram segundo o mandamento. Lucas capítulo 24. A ressurreição de Jesus. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrarem não acharam o corpo de Jesus, do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexos a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia. Quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras, e voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Era Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhe pareciam como um delírio, e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro, e abaixando-se nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa, maravilhado do que havia acontecido. Livro dos Salmos, capítulo 99. A santidade de Deus. Reina o Senhor, tremam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins. Abale-se a terra. O Senhor é grande em Sião, e sobremodo elevado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome, grande e tremendo, porque és santo. És Rei poderoso que ama a justiça, tu firmas a equidade, executas juízo e a justiça em Jacó. Exaltai o Senhor nosso Deus, prostrai-vos ante o escabelo de seus pés, porque ele é santo. Moisés e Arão entre os seus sacerdotes e Samuel entre os que lhe invocam o nome. Clamavam ao Senhor e ele os ouvia. Falava-lhes na coluna de nuvem, eles guardavam os seus mandamentos e a lei que eles tinham dado. Tu lhes respondeste ao Senhor nosso Deus. Foste para eles Deus perdoador, ainda que tomando vingança dos seus feitos. Exaltai ao Senhor nosso Deus. Prostrai-vos ante o seu santo monte, porque santo é o Senhor, o nosso Deus. Provérbios capítulo 14, versículos 9 e 10. Os loucos zombam do pecado, mas entre os retos há boa vontade. O coração conhece a sua própria amargura, e da sua alegria não participará o estranho.